Olá pessoal, hoje vamos falar de três religiões mais antigas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Vamos ver quais são as diferenças entre ambas as religiões. Cristianismo, judaísmo e islamismo. O Deus é igual para todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilha, porque vamos começar agora. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos compartilham a mesma crença em um único Deus criador do céu e da terra e tudo o que nele existe. Deus é visto como onipotente, onipresente e misericordioso. O cristão acredita no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todo o universo. Os muçulmanos acreditam em um Deus chamado Alá e na profecia de Maomé, como o último profeta que revelou a vontade de Deus. Os judeus acreditam de forma geral em um único Deus, Criador do universo, e uma aliança com o povo judeus. Os cristãos veem Jesus como o Messias, o Filho de Deus que veio entre os homens para anunciar o reino do céu e morreu na cruz para limpar toda a humanidade de seu pecado. Os judeus veem Jesus um profeta, e eles ainda aguardam a chegada do verdadeiro Messias que virá à terra para salvar o povo judeu e inaugurar uma nova era de paz. Já os muçulmanos veem Jesus como um dos profetas que trouxe orientação, mas não é divino e nem é filho de Deus. Vê Jesus como um profeta igual a Abraão e Moisés. Quem é cristão? Os cristãos começaram no século I, na região da Judéia, com a vida e os ensinamentos de Jesus. Os apóstolos e discípulos de Jesus, após a ressurreição e o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, passaram a divulgar a fé em Cristo e as mensagens se espalhou pelo Império Romano e toda a região foi, no Edito de Milão, em 313, no ano de Cristo, que concedeu a liberdade e a religião a todos os cidadãos do Império, acabando com a perseguição e tornando a religião oficial do Império Romano. Quem são os muçulmanos? Os muçulmanos começou com um homem chamado Maomé, vivia próximo à cidade de Meca, na Arábia Saudita, dizer ter recebido uma mensagem do anjo para ser profeta. Acreditando ser de Deus, começou a pregar com base nos ensinamentos do Alcorão e na tradição islâmica. Ele nasceu em 570, pregou em 622 e morreu no ano 632 depois de Cristo. Quem são os judeus? Os judeus são descendentes do povo hebreu, Abraão e Moisés, aquele que vem da região e cultura judaica. Para eles, Jesus foi um profeta, e eles ainda aguardam a chegada do verdadeiro Messias que virá à terra para salvar o povo judeu e inaugurar uma nova era de paz. Abraão foi o primeiro judeu. Quem é Jesus para os cristãos? Os cristãos acreditam em Jesus. É o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, foi preso, julgado, morto, crucificado e ressuscitou 3 dias depois e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Quem é Jesus para os judeus?
Para os judeus, Jesus é visto de forma diferente de que na fé cristã. Eles não o reconhecem como Messias, nem como Filho de Deus. Alguns judeus podem vê-lo como um profeta ou um mestre. Os judeus esperam os Messias que ainda está por vir e acredita que Jesus não cumpriu as expectativas deste Messias. Quem é Jesus para os muçulmanos? Para os muçulmanos, Jesus, conhecido como um profeta de Deus, um dos mais importantes mensageiros enviados à humanidade, como Abraão e Moisés. O Messias, nascido de uma virgem, quero falar e realizou com vocês milagres com a sobre permissão três de Deus. cidades que foram Mas amaldiçoadas não por é filho de Jesus. Deus, E hoje nem só resta as ele ruínas. tenha sido crucificado. Eles creem que Jesus foi elevado ao céu e retornará à terra no fim dos tempos para limpar contra os anticristo e estabelecer um reino de paz. Local de oração dos cristãos. O local de oração dos cristãos pode ser chamado de igreja, capela, basílica, catedral, santuário ou templo, católico, apostólico, romano. Local de oração dos judeus é a sinagoga. Além disso, o Muro das Lamentações em Jerusalém é o local de grande importância religiosa e é onde muitos judeus vão para orar e meditar. Na sinagoga, ou shul, é onde os judeus se reúnem para orar e estudar a Torá e celebrar rituais. Local de oração dos muçulmanos é a mesquita, também chamado de masjid, em árabe. A mesquita é um espaço onde os muçulmanos se reúnem para realizar suas orações diárias. O salat, embora os mesquitas sejam o local principal para a oração dos muçulmanos, pode rezar em qualquer lugar, desde que direcione as suas orações para a direção do Meca. São 5 orações diárias obrigatória, conhecida como salat. O Deus dos cristãos é Deus. Deus dos judeus, Javé ou Adonai. Deus dos muçulmanos é Alá ou Alá. A Bíblia dos cristãos contém 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, depois de Jesus, 1.189 capítulos, mais de 31.102 versículos, uma coleção de livros mais lida do mundo. E a Bíblia dos judeus, conhecida como Tanakh, é composta por 3 partes principais, Pentateuco, a Torá, os 5 livros da lei, os livros proféticos, Nevim, e o Ketuvim, escrito todo no Antigo Testamento. E a Bíblia dos muçulmanos, o livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão, ou Corão. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus, Alá, revelado ao profeta Maomé através do anjo Gabriel, e contém 114 capítulos que se chama Surra. Sacramento dos cristãos. Os 7 sacramentos dos cristãos, o batismo, considerado o sacramento da iniciação cristã. A confirmação, o crisma, fortalece a graça batismal. A Eucaristia, o sacramento central da vida cristã, onde os fiéis recebem o corpo e o sangue de Cristo. Penitência, sacramento de cura e reconciliação. Unção dos enfermos, concede conforto, paz e coragem aos doentes. Sacramentos da ordem, que confere ao ministério sagrados aos bispos, presbíteros e diáconos, perpetuando a missão de Cristo. O matrimônio, a união entre um homem e uma mulher, abençoada por Deus para formar uma família. O sacramento dos judeus são 613 mandamentos, 248 deveres,
365 obrigações, entre elas o Brit Milá, que é a circuncisão, realizado no 8º dia após o nascimento de meninos, de acordo com a tradição judaica. Bar Mitzvah para os meninos, cerimônia que marcam a maioridade religiosa aos 13 anos para meninos judeus, e o Bet Mitzvah e para as meninas aos 12 anos, responsável pelos seus atos e até o casamento. E o Kit Dushi, cerimônia que realiza a união entre um homem e uma mulher com bênção e trocas de votos segundo a tradição judaica. O Shabat, o sábado, dia de descanso e adoração a Deus, com início ao pôr do sol da sexta-feira e término ao pôr do sol do sábado. Festa judaica, celebrada em datas específicas do calendário judaico, como a Páscoa, o Ano Novo, o Dia do Perdão, o Chamuká, Festa das Luzes. Rituais de luto, o Shiva, período de 7 dias de luto após a morte de um parente próximo com oração. A diferença entre o judaísmo e o cristianismo. É importante ressaltar que o judaísmo não reconhece Jesus como Messias, enquanto o cristianismo considera o Filho de Deus e o Salvador da humanidade, de acordo com a crença cristã. O judaísmo se baseia principalmente na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e no Talmud, conjunto de ensinamentos e leis orais, enquanto o cristianismo se baseia na Bíblia, incluindo o Novo Testamento, que relata a vida e os ensinamentos de Jesus. Os muçulmanos se baseiam em palavras do profeta Maomé, dizendo ser revelação de Deus enviada pelo anjo Gabriel. Sacramento dos muçulmanos. Os 5 pilares do Islã. O Shahada, declarar que não há divindade entre Deus, Alá e Maomé, o seu profeta. O Salat, a oração realizada 5 orações diárias, voltado para o Meca. O Zakat, caridade, doar uma parte da riqueza para os necessitados. O Sábio, jejum, abster-se de comer, beber e ter relações sexuais, que dura 30 dias durante o Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico, do amanhecer ao pôr do sol. E o Hajj, a peregrinação, se possível, realizar a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, na Arábia Saudita. Está aí as diferenças entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha. O próximo vídeo nós vamos falar sobre a pior religião do mundo. Fica com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!